A gente sempre se frustra porque nenhum ser humano está apto a atender às nossas expectativas. Por isso, uma das razões principais porque nós nos sentimos sozinhos e abandonados. Porque ninguém me entende. Porque eu faço tudo pelas pessoas e elas não fazem nada por mim. Porque ninguém está apto para te entender. Ninguém tem a capacidade de te suprir. Por isso, nós nos sentimos sozinhos. Porque seres humanos, espíritos imperfeitos, não têm a capacidade de preencher o vazio existencial de outro ser humano e de fazê-lo feliz. Seus filhos, seu marido e sua mulher não te fazem feliz porque eles não conseguem. Espíritos imperfeitos de um plano de provas e expiações não têm a sabedoria e o amor para preencher o nosso vazio existencial. E é assim que nós nos sentimos abandonados e solitários. As pessoas acham que se sentem abandonadas e solitárias porque foram rejeitadas. Aí, de repente, você tem um pai e uma mãe que dá tudo para um filho, dá escola, dá comida, dá carinho, dá amor, leva para Disneylandia, passeia na Europa com o menino e, de repente, o menino resolve que a vida não vale a pena e se mata. Porque você, mamãe, você não tem condição de preencher o vazio do seu filho. Nenhum ser humano tem a capacidade de fazer outro ser humano feliz. Chocante isso, né? Enquanto nós estivermos com expectativas sobre as pessoas, a sociedade, e esperando que o mundo se mova para nos fazer felizes, nós estaremos sozinhos. Porque o mundo não foi planejado para nos satisfazer. E eu estou falando isso de pessoas abastadas, de pessoas que têm um belo casamento. Hoje eu fui num casamento, eu vi 200 pessoas se casarem de uma vez só. Casamento coletivo. Eu falei coisas como essa só de forma mais leve, porque com o espírito a gente pega mais pesado. Então estaremos sempre frustrados. Veja bem, o que o mundo faz com a gente não controla. Tudo que nós sentimos, a gente controla. Nós somos responsáveis pelo que nós sentimos. Eu não posso determinar o que o outro fala, o que o outro pensa. Mas se eu me sinto sozinho, é porque eu estou me sentindo sozinho. É uma atitude psíquica minha. Não é porque o outro pediu para se divorciar. Não é porque o outro passou pela rua e não falou comigo. É uma ilusão psíquica. Uma tremenda ilusão. Primeiro porque, como Paulo disse no Evangelho há 2000 anos, nós somos rodeados por uma multidão de testemunhas.
Então, o ser humano vive nessa ignorância de solidão. Ignorância é muito confortadora quando a gente faz besteira, mas existem 3 desencarnados para cada encarnado. Não existe um único segundo da nossa vida em que a gente está sozinho. Nem quando você está tomando banho, fica com medo de alguém te ver nu. Que eu já vi gente assim. Tem espírito no banheiro, vai me ver nu, grande coisa. Meu irmão, tem espírito no banheiro, tem espírito na cozinha. As minhas maiores orações eu faço quando eu estou tomando banho, porque a mente está livre, eu estou ali conversando com o meu espírito protetor. Tem espírito em tudo quanto é canto. Nós vivemos num condomínio espiritual. Nós, em momento nenhum na nossa vida, nós não estamos sendo influenciados por um desencarnado. Nós somos influenciados o tempo inteiro. A gente vive em diálogo mental com alguém o tempo inteiro. Quando você está conversando consigo mesmo, você nunca está conversando sozinho consigo mesmo. Você pode estar conversando consigo mesmo, mas tem alguém ouvindo a conversa. Cada pensamento seu é escutado. Nós nunca estamos pensando sozinhos. Nós estamos sempre dentro do grupo espiritual a que nós pertencemos, em sintonia com os espíritos, que aí, na codificação espírita, existem 3 tipos de espíritos. Os espíritos protetores, os espíritos simpáticos e os espíritos familiares. Para todos aqueles que se sentem sozinhos e abandonados por Deus, a doutrina espírita vem explicar de forma magistral um ponto importante, que é o do espírito protetor. Vejam bem, Deus é infinitamente poderoso, infinitamente inteligente e infinitamente amoroso. Deus não pode. Dizem que Deus pode tudo. Eu vou dizer uma coisa que Deus não pode. Deus não pode ser autocontraditório. Deus tem compromisso com a sua própria perfeição. Então, Deus não pode tudo. Deus não pode cometer erros. Deus não pode se contradizer. Mandar um ser humano sobre a terra, cheio de instintos animais, com inteligência pouco desenvolvida, vamos à pré-história, violento, orgulhoso, e faltar no meio de outros seres humanos na mesma condição e deixar todo mundo se escalpelando à vontade, não é algo divino. Não é algo divino deixar uma criatura à própria sorte. Deus não seria Deus. Por isso, todo o ser humano sobre a face da Terra, no planejamento reencarnatório, é designado um espírito para tomar conta dele. Até o pessoal que está lá no presídio também tem, eles trabalham bastante. Eu considero uma das maiores provas da existência de Deus os bêbados acertarem o caminho de casa.
né? E frequentemente eles conversam sozinhos. Eles não estão conversando sozinhos. Por quê? Porque tem um espírito designado para tomar conta do bêbado, para ele chegar em casa. Porque Deus não quer a morte do pecador, quer que ele viva e se arrependa. Então, é um conceito espírita que não é invenção do espiritismo, né? Os anjos estão lá na cultura judaica, aparecem na forma de homens. Os anjos estão na cultura católica. Minha mãe me ensinou a orar pelo meu anjo da guarda. Então, para cada um dos 8 bilhões de seres humanos que residem na Terra, tem 8 bilhões de espíritos superiores para tomar conta de cada pessoa, para orientar ela o tempo inteiro. É esse espírito superior, que é o nosso espírito protetor, ele é o responsável pela nossa encarnação. Porque nós somos crianças. Nós somos espíritos infantis. Vamos começar pelo processo da reencarnação. Num dos livros de André Luiz, tem um capítulo chamado A Reencarnação de Segismundo. André Luiz troca os nomes porque os nomes são reais. Então eles colocam nomes estrambólicos para ninguém associar com a pessoa que realmente existiu. Em nosso lar, existe uma equipe de engenheiros para projetar o nosso corpo. Eles projetam, eles olham a nossa ficha, projetam a nossa genética de acordo com a missão. Tem outra equipe para convencer alguém a ser seu pai e sua mãe. Como assim? Cada um sabe o que foi quando era criança, né? Houve um processo de convencimento. Agora, quando são espíritos muito comprometidos, não tem convencimento não, vai à força mesmo. Mas seja convencido ou seja à força, alguém tem que planejar. Você não tem capacidade de planejar a sua família. Sinto lhe dizer. Junta uma equipe para escolher papai e mamãe para você. Tudo isso está lá na reencarnação de Segismundo. Aí vai conversar com o papai, vai conversar com a mamãe, vai planejar a esposa, vai planejar os filhos, vai encontrar um lugar para você nascer. Olha o trabalho que tu dá. Aí vamos reencarnar. Alguém tem que obsediar sua mãe para ela se apaixonar pelo seu pai, porque frequentemente você se aproxima da sua mãe, como eu fiz, né? Minha obsessão foi pesada. E vai fazendo ambiência com ela. Vamos reencarnar. Aí tem a relação sexual. Alguém tem que escolher o espermatozoide certo para dar a carga genética certa. Seu espírito protetor, seu anjo da guarda, vai lá na barriga da mamãe e escolhe o espermatozoide certo. E providencia a fecundação. Depois disso, como aconteceu no caso de Segismundo, é desejável que a mulher não aborte. Aí vem seus amigos do plano espiritual, que Segismundo tinha amigos, fazem uma escala de plantão, se revezando em cima da sua mãe para a gravidez dar certo. Fazem uma vigília. Seu espírito protetor, seus espíritos familiares e seus espíritos simpáticos. Sim, nós temos esses 3 grupos de espíritos. Nós temos o espírito protetor, que é o responsável pela nossa encarnação. Nós temos os espíritos familiares,
que são os nossos antepassados, que também estão lá em cima, e nós temos os espíritos simpáticos. Simpatia em Espiritismo, definido no Livro dos Espíritos, é aqueles que pensam como a gente, aqueles que sintonizam com a gente. Às vezes, mãe e filho são espíritos antipáticos, eles não sintonizam com o outro. Aí a gravidez dá aquele revertério todo, aqueles enjoos todos, porque uma mulher grávida é uma médium. Tem outro espírito dentro dela. Mexe com a cabeça dela todinha. Ela sai de sintonia. Se for um espírito antipático a ela, ela pode até cometer um aborto espontâneo. Pode rejeitar o filho pode rejeitar a mãe. Aí acontece alguns casos de aborto. Então vem os espíritos simpáticos. Toma conta. Aí tu finalmente reencarna. Seu espírito protetor no seu pé. Para você não morrer. O espírito protetor da sua mãe. Os espíritos familiares. E os espíritos simpáticos. Você vai levar isso para o resto da vida. Existe um espírito de alta hierarquia que sempre vai responder quando você chamar. O problema do anjo da guarda, do espírito protetor, é que ele, para proteger a gente, para planejar a nossa encarnação, ele tem que ser um espírito muito mais adiantado que a gente. Existe um problema sério em nós conversarmos com espíritos adiantados, que é um problema de sintonia. A nossa vibração é baixa e a vibração de um espírito evoluído é alta. Então, o nosso anjo da guarda não consegue conversar com a gente como a gente consegue conversar com um coleguinha. Com alguém tão miserável quanto a gente. Ele dá uns conselhos, mas muito sutis. A gente tem que ir até ele. Isso acontece quando nós oramos. A oração, definida no Evangelho segundo o Espiritismo, é um ato de submissão da criatura ao Criador. Vou dizer uma surpresa para vocês. Boa parte da humanidade nunca orou na vida. Porque você ir rezar 10 Pai Nosso para ganhar na loteria, ou fazer uma novena para Deus proteger seu negócio, não é oração. A oração é um ato de submissão da criatura ao Criador. A oração não é uma palavra, não é um local, não é um texto. Quando a coisa está pegando, quando dói, a gente ora de verdade, na hora do desespero. Quando você está desesperado, você sente que não tem solução, que você não vai dar jeito, que está doendo, aí tu chama por Deus. Mas ainda assim, boa parte da humanidade não ora. Porque a maior parte da humanidade, na hora da dor, ao invés de se humilhar perante Deus, se revolta contra a dor. Aí, anjo da guarda, zero. Com o menino revoltado, anjinho não conversa. Mamãe me ensinou quando era criança. É interessante, Kardec diz a gente que todas as religiões têm ensinamentos e a gente deve estudar todas as religiões.
Mamãe me ensinou, se você fizer traquinagem, seu anjo da guarda se afasta de você. Ela ainda não era espírita, hoje é. Foi outra obsessão que eu fiz com minha mãe. Por que você está revoltado, ou está no vício, está porque Deus me abandonou, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me abandonou, porque ninguém me entende, porque meus amigos são fofoqueiros, eu sou a vítima do mundo, ó céus, ó vida, ó azar. Espírito protetor não conversa. Como é que faz a conversa, o diálogo? Senhor, o Senhor já me deu mais do que eu mereço. Porque rigorosamente a gente não merece nem o céu e nem a luz do sol. A maior parte dos espíritos da Terra veio das ondas umbralinas. Estava todo mundo na escuridão. Então, se você abre a janela de manhã e vê o céu azulzinho, lindo como Deus criou, ajoelha e agradece, porque da onde você veio não tinha. Com exceção daqueles que estão me ouvindo agora, que são espíritos superiores. Então, a gente tem mais do que merece. Nós somos mais protegidos do que merecemos, porque Deus é misericórdia. E até o que nós não temos é proteção. Então você se submete à vontade de Deus e pede socorro. Nesse momento se estabelece a sintonia entre o espírito protetor e o seu protegido. Aí o espírito protetor vai conversar com você. 100% das orações verdadeiras são atendidas. Porque elas não são atendidas nos nossos pedidos. Elas são atendidas na presença do Espírito Superior designado para proteger a nossa encarnação. Eu estou falando para facilitar o entendimento de um espírito do nível de Bezerra de Menezes, de um espírito do nível de Emmanuel, porque os espíritos protetores são espíritos superiores. Tanto é que frequentemente eles moram em outros planetas. Um espírito não tem que estar do seu lado para estar ao seu lado. Ele irradia pelo universo. Ele está lá vivendo a vida dele em Júpiter e está aqui com a antena ligada em você. Na hora que tu chama, ele vem. Ele vem ou ele manda alguém. Porque como ele é um espírito muito adiantado, quando a função não exige muito cuidado, ele deixa um espírito familiar seu ou um espírito simpático atuar. Não, isso aí tem a vozinha dela que resolve. Ele é o coordenador. Então, para um cristão disciplinado, em sintonia com seu espírito protetor, só acessa o campo vibratório dele espíritos com permissão. E aí você vê no trabalho mediúnico, o espírito protetor quase nunca se manifesta. Mas os espíritos são todos designados por ele. O espírito protetor de Chico era Emmanuel. Quantos espíritos Emmanuel psicografou? Tudo designado por Emmanuel. Então, até o traficante, o assassino, o ladrão, o estuprador, eles têm um espírito protetor. Ele tem um espírito designado para cuidar dele. Ele tem espíritos familiares. O problema do criminoso é os espíritos simpáticos. Porque os espíritos simpáticos de um ladrão são ladrões. E ele também tem essas companhias. E quando eu comecei dizendo que a gente nunca pensa sozinho. Quando um ladrão concebe um assalto, os outros ladrões que inspiram ele estão planejando o assalto junto com ele.
É por isso que tem uns bandidos que descobrem coisa que a gente nem sabe. Para tudo. Espíritos simpáticos são aqueles que se interessam pelo que a gente se interessa. Se tu é flamenguista, tem uns espíritos flamenguistas te perturbando. A mesma regra serve para os vascaínos e os corintianos. E se tu vai brigar com o vascaíno, tem você, os seus flamenguistas, ele e os vascaínos dele. Aí juntam os 10 espíritos para brigar. Aí a confusão está armada. Porque nós somos rodeados de uma multidão de testemunhas. Se você está irritado por causa da política, tem espíritos para aumentar a sua irritação. Você começa chateado e termina o dia com vontade de matar alguém. Porque os espíritos simpáticos estão colados lá contigo, alimentando o diálogo mental que você pensa que está conversando consigo mesmo. Você começa achando um pequeno defeito na pessoa, no início do dia. Fulano é chato. No final do dia, fulano não merece mais viver. Né? Quantas discussões de casal, o casal não sabe como começou. Vocês acham que algum casal discute sozinho? Não existe isso. Tem um bocado de fofoqueiro para fazer a confusão. Se você não orar e os seus espíritos simpáticos forem espíritos fofoqueiros, eles vão te apoiar e tu vai encontrar algum defeito no seu marido ou na sua esposa, o que não é uma missão muito difícil. E aí a confusão está armada. Porque tem os espíritos que gostam de confusão. Então nós vivemos numa multidão de testemunhas, mas a multidão em que a gente vive é escolha nossa. Lembra aquele desenho infantil do anjinho e do diabinho? Todo mundo tem um. Até Divaldo tinha o diabinho dele. Lembra da máscara de ferro? Parecia todo dia para ele: você não é bom desse jeito. Tá pensando o quê? Eu te conheço de outros carnavais. Nós vivemos em meio a uma série de correntes mentais. Então, não. O mendigo que está na calçada pedindo comida, ele tem um espírito protetor. Me lembra uma história de Chico Xavier. Ele dava comida para uma multidão de gente todo sábado. Tem até um livro sobre isso, Abaixo do Abacateiro. E teve um dia que ele não tinha comida, o caminhão quebrou. Ele foi lá e disse: só tem uma garrafinha de água. Aí o povo ficou revoltado, que o povo é assim. A gente serve, mas a gente não pode esperar a gratidão das pessoas. O cristão sabe disso. Porque o povo é problemático, o povo é doente, o povo é desequilibrado, o povo é obsediado. Você tem que ajudar as pessoas e você não pode esperar nada delas. Porque a felicidade do cristão está no seu relacionamento com Deus. O único ser que nunca vai te frustrar é Deus. A gente tem que ter isso em mente. Então Chico estava lá e o povo em cima de Chico. De repente chegou um caminhão de comida. Oh, glória a Deus, para onde vem esse caminhão? Aí o motorista diz: fulano de tal empresário mandou para você. Mas eu cheguei aqui, eu não sabia do seu nome, eu não sabia que era a pessoa do centro espírita e não sabia o caminho. Mas teve um senhor que me ensinou, disse que era para entrar nessa rua aqui e procurar Chico Xavier. Como era o senhor? Era um velhinho com a barba branca, bonachão, com um sorriso bonito. Eu perguntei o nome dele e disse que o nome dele era Bezerra de Menezes.
Bezerra mandou um caminhão de comida para Chico. Quem trabalha com assistência social, olha, trabalhador espírita, quem trabalha com Jesus, não faz nada sem a ajuda dos espíritos. Quantas vezes no trabalho social eu comecei o trabalho sem saber como é que eu ia fazer aquele negócio, como é que ia terminar, e as coisas acontecem. A gente não vive sem a ajuda dos espíritos. Se Jesus não estivesse protegendo a humanidade, a gente já tinha se auto-aniquilado. A Rússia tem 1.700 ogivas nucleares. Os Estados Unidos tem umas 900. A gente só está vivo aqui porque alguém não apertou o botão no último minuto. Tinha um soldado russo que estava no submarino nuclear. De repente apitou o alerta. Os Estados Unidos está atacando. 2 soldados, eram 3, disseram, a gente tem que contra-atacar. O terceiro pensou direitinho e disse, rapaz, vamos checar de novo que pode ser uma falha nos instrumentos. 30 segundos depois, ele detectou a falha. A gente já teve há 30 segundos e está todo mundo morto. Nós estamos aqui porque um soldado resolveu checar antes de responder. Se não houvesse toda uma escala de proteção sobre a Terra, a gente não fazia nada. Se não tiver espírito protetor de papai, de mamãe, de filhinho, não tem família. Eu sei que você se julga uma grande mãe, que você acha que dá conta, que você resolve. Tu não dá conta, não. Tem espírito protetor de papai, mamãe e filhinho. Tem espírito familiar. Tem espírito simpático. Tem o mentor do bairro. Tem o mentor da cidade. Tem o protetor do país. Jesus tem os seus ministros. Tem um espírito responsável pela natureza. Tem um espírito responsável pela sociedade. Tem um espírito responsável pelas famílias. Maria de Nazaré cuida dos suicidas. A gente dá um trabalho que vocês não imaginam. É muito trabalho. É o espírito protetor de cada um. É o espírito protetor da família. É um pessoal lá trabalhando no Congresso Nacional porque o Brasil só funciona por misericórdia de Deus. Tanto é que disseram que Deus é brasileiro. E trabalho espírita, então, a gente mais dá trabalho do que trabalha. E os espíritos permitem que a gente trabalhe. E aí vem o ingrato, na sua imensa ignorância, e diz assim, eu estou sozinho, abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida. Eu lembro do livro Renúncia, a foto da nossa condição evolutiva. Alcione, um espírito de alta hierarquia. A introdução do livro Renúncia descreve a condição que ela vivia. Uma cidade feita de palácios translúcidos, cheia de flores, e tinha 3 sóis. E tinha cores que a gente não entende. Alcione, ela estudava música. Ela estava dedicada ao desenvolvimento musical da Terra. Só que ela tinha que fazer um cursinho de aperfeiçoamento. Há 20 anos luz aqui, em Sírios. Quando ela estava para viajar para outra estrela, ela foi para o mentor dela e disse, Antênio, eu quero ir para a Terra. Alcione, o que é que você vai fazer na Terra?
Não, eu vou ajudar. Mas você não está ajudando aqui. Você sabe que a terra só tem sofrimento para você. Ela diz, meu anjo, meu mentor, eu respeito muito o senhor porque tem hierarquia. Tem as ordens celestes, como dizia Tomás de Aquino. Mas aquela que foi minha mãe está sofrendo, meu pai está sofrendo, e tem um maridão, o Pólux, que está lá no umbral pagando os pecados. Alcione, eu não posso concordar com a sua ira. Não, mas eu quero trabalhar por amor. Você sabe que você vai sofrer, porque o mundo não perdoa o cristão. O mundo não tem nada para te dar. Não, mas eu... Tá bom, eu concordo. Você está liberada. Agora você comece a trabalhar, porque você vai passar 10 anos terrestres reduzindo o seu corpo espiritual para caber um ser humano. O resto vocês leem o livro, mas eu ainda vou na introdução. Antes de reencarnar, ela foi visitar o maridão do passado, que é a fotocópia dos maridos terrestres. Você apronta, aí está lá na escuridão. Mas aprontar sério, de inquisição, de guerra. Ele está lá com outros monges, num plano que não tem sol, que o ar é irrespirável, que não tem plantas, que o chão é lama. Aí, de repente, Emmanuel, que conta a história, diz que uma estrela desceu do céu. Era Alcione, a esposa, buscando o amado dela. Quando ela chegou no meio dos monges, eles não perceberam e não viram ela, porque o nível vibratório é muito alto. Mas eles ficaram mais animados. Não, a gente vai vencer, vai dar certo, aí se despertou. Aí Pollux, ele fez uma oração a Deus e disse, rapaz, eu já aprontei tanto. Aí é que vem a beleza da coisa. Será que Alcione ainda lembra de mim? Um pecador como eu já traí ela, eu já fiz. Será que ela lembra de mim? Ela pediu para reencarnar por causa dela, por causa dele, entre outros. Ia passar 10 anos reduzindo o perispírito para reencarnar. Estava ali do lado dele e ele estava perguntando a Deus se ela lembrava que ele existia. É a gente, somos nós. Emmanuel relata, ela fez um esforço, reduziu a luz dele, a luz dela, materializou o corpo, reduziu o padrão vibratório. Aí ele, Alcione, você é aqui. E aí ela incentivou ele a reencarnar, disse que quando ele nascesse ela ia estar de junto. E a vida dessa mulher foi sacrificial. Porque além dos anjos desencarnados, nós temos uma série de anjos encarnados que são... Nunca houve um momento da humanidade em que não houvesse missionários atendendo a Terra. Nunca houve um único momento da humanidade em que não houvessem espíritos superiores presentes entre nós se sacrificando pela gente. E como diz a parábola das bodas de núpcias, eles são maltratados, eles são humilhados, eles são espezinhados. Porque a mensagem deles é a mensagem de Deus, mas a gente quer a mensagem dos homens. Como foi Jesus. 1000 anos antes de Cristo, Davi, o profeta bíblico, estava com um problema sério. O rei Saul estava perseguindo ele, caçando ele. Por inveja, queria matá-lo. O filho dele, Absalão, também queria matá-lo, porque queria tomar o lugar dele. Foi nesse momento em que Davi escreveu o Salmo 22. O Salmo 22 diz o seguinte: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E descreve as dores dele.
Neste momento, cerca de 1000 anos antes de Cristo, em que Davi estava salmodiando, dizendo que estava sendo abandonado por Deus, por todo mundo, os espíritos superiores, os espíritos puros, que administram a galáxia, se reuniram nas cercanias da Terra para definir os detalhes da vinda de Jesus. Jesus não somente estaria presente com o corpo vibratório dele, porque nós somos o corpo de Cristo. Não bastava somente ele mandar os missionários dele. Além dos espíritos protetores, ele deliberou passar séculos reduzindo o perispírito dele para caber num corpo humano. Porque a diferença que existe entre nós e Jesus é a diferença que existe entre nós e um macaco. É um engenheiro sideral. É um projetor de planetas. Há 4,5 bilhões de anos, ele foi designado para tomar conta da Terra. Nós estamos dentro do... Todos nós estamos no campo vibratório de Jesus. O campo vibratório dele é do tamanho da Terra e nós estamos embebidos dele. Senão, nós enlouqueceríamos. Mas ele decidiu vir para a Terra. Ele decidiu vir para a Terra, durou séculos reduzindo o perispírito dele. Para quê? Para viver como um homem. Porque a maior caridade de um ser humano é tomar a dor do outro sobre si e testemunhar como exemplo. É viver junto de quem sofre. Jesus nasceu rejeitado pela sociedade na manjedoura. O rei mandou matar. Foi refugiado. Foi para o Egito. Rejeitado pelos irmãos. Traído pelos apóstolos. Abandonado pelos apóstolos ao pé da cruz. Jesus não ganharia para vereador, ele perdeu a eleição, elegeram Barrabás. Ele passou 3 anos curando o povo, dando comida. E o povo preferiu Barrabás. O povo em que o mestre dos mestres passou servindo. Jesus sofreu como um homem sofre. Quem pode alegar mais abandono do que Jesus pôde alegar? Quem aqui sofreu pior injustiça do que Jesus sofreu? Quem sofreu mais ingratidão do que Jesus sofreu? Quem aqui foi humilhado com uma coroa de espinhos e uma cana? O governador do planeta, o espírito puro que projetou a terra, que designou cada inseto que vive, que projetou a ordem dos continentes, estava lá com uma cana na mão e com uma coroa de espinhos na cabeça. Para mostrar à humanidade como é que se faz e dizer: eu estou aqui. Eu estou vivendo como vocês vivem. Desde que Jesus veio à Terra, ninguém pode se sentir sozinho na sua dor. Porque se você foi abandonado, ele também foi. Se você foi traído, ele também. Todos nós estamos com o exemplo dele. Todos nós estamos debaixo do amor de Jesus, do campo vibratório dele. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o nosso espírito superior, o nosso espírito protetor. Nós estamos com um engenheiro que concebeu a terra e que nos ama infinitamente, porque Jesus está nesse momento, em todos os momentos, com todos nós. Nós não estamos com ele, mas ele está com a gente. Mas, sobretudo, como esclarece o livro dos Espíritos, nós estamos mergulhados em Deus como os peixes que estão no mar. Deus está presente no inseto. Deus não é um pai que fica lá na nuvem. O universo todo está dentro de Deus. Cada célula do nosso corpo está preenchida por Deus. A lei de Deus está escrita na nossa consciência.
E sempre que nós nos sentimos sozinhos, é porque nós não estamos procurando Deus. Nós já nascemos vencedores porque somos filhos de Deus, herdeiros do Altíssimo. E Jesus está cuidando de nós, nos guiando, nos sustentando, nos incentivando a todo momento. Eu gostaria de agradecer ao Mestre Divino que nos protege na nossa teimosia durante todos esses milênios e desejar os espíritos protetores de cada um que está aqui que consiga fazer a sintonia com o seu protegido para que deixe de ser rebelde, pare de reclamar da vida e comece a trabalhar e estudar para compreender o amor do Cristo e ser a luz do mundo como Jesus mandou.